Minha entrevistada de hoje é Camila Simão Bezerra, de 29 anos. Ela é goiana, de Corumbaíba. Camila é psicóloga com especialização em neuropsicologia e saúde mental. Veio para a Redenção em 2004. É solteira, viu, meninos? É solteira e mãe da Yasmin. Ela atende na Moderna Multiclínica. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá joia. Gente, o que são redes sociais? As redes sociais são organizações, né, de pessoas com um interesse específico. Por exemplo, uma família é uma rede social, né? Uma associação é uma rede social. E na internet existem sites que oferecem serviços, né, para que as pessoas se reúnem e formam uma rede social, com ou sem um interesse específico, né? Um grupo, por exemplo, de WhatsApp, inicia um grupo de WhatsApp para falar sobre violência, dá notícias que está acontecendo na cidade. Outro cria um grupo no WhatsApp específico para namoro, paquera. Então, é isso. Quando tem a rede social, tem um fim específico, né? Ou muitas vezes não. Orkut, Facebook, Twitter e WhatsApp são alguns delas. São essas ferramentas que foram os sites criados para esse fim específico. E aí eu pergunto para Camila agora, até onde as redes sociais são importantes em nossa vida, essa comunicação social, elas causam mais benefícios ou malefícios, Camila? Então, é tudo muito relativo. A partir do início do uso das redes sociais, que teve um boom nos últimos anos, se a gente for parar para pensar. Sim. Até os anos 90, vamos pensar, quase pouquíssimas pessoas tinham celular, não tinha essa facilidade. Poucas casas tinham computador. Hoje em dia todo mundo carrega um computador na mão, no celular. Hoje o celular praticamente substituiu, por exemplo, o relógio. Isso, substituiu o relógio, substituiu o telefone de casa, substituiu o computador de casa muitas vezes. Sim. Então, por um lado, ele é positivo no sentido de trazer a informação para as pessoas. Hoje a gente está muito mais antenado, a gente sabe de coisas que aconteceram do outro lado do mundo em questões de segundos. Sim. Então, a gente tem a possibilidade de fazer cursos online, a gente tem a possibilidade de saber de informações, a gente pode utilizar essa informação ao nosso benefício, mas a gente também pode utilizar essa informação de uma forma negativa. Então, por isso que eu falei que ela é relativa. Uhum. A questão da comunicação, esse meio virtual, ele abre muitas possibilidades, que podem ser positivos ou negativos de acordo com as nossas escolhas. Que ao mesmo tempo que eu posso utilizar como uma ferramenta de construção, de possibilidades, a gente também vê pessoas que utilizam como uma ferramenta de destruição, que acaba atrapalhando a vida de outras pessoas, como, vamos pensar, expondo a vida do outro ou até a própria vida mesmo. Mas muitas vezes fala assim, está expondo a vida, mas a própria pessoa se expõe. Isso. Né? É porque, assim, hoje em dia parece que, assim, até eu brinco que hoje parece que o tempo passa mais rápido. Uhum. Antigamente parece que o tempo demorava mais para passar, o dia era mais longo. Mas, assim, se você for parar para pensar, hoje a gente tem muito mais opções. Então, a gente tem muito mais coisas para escolher. Então, é como se a gente tivesse que fazer mais escolhas, mas a gente tem o mesmo tempo que tinha antigamente. Então, a gente tem que fazer mais rápido para conseguir fazer muitas escolhas. Sobre essa exposição, vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu tinha um diário que tinha cadeado e chave. Ali, para quem eu não confiava de contar meus segredinhos de adolescente, eu escrevia. Embora minhas irmãs, que deve estar alguma assistindo, a Sônia, um dia pegou e aí leu meu diário. Aquilo eu achei uma agressão que ela fez comigo. Invasão
de privacidade. Naquele tempo a gente não era uma linguagem comum, né? Mas, enfim, eu tinha esse diário, eu amava o diário. E hoje eu vejo que o Facebook parece que virou um diário que você escreve tudo lá, as pessoas escrevem tudo lá e abre a vida, assim, publicamente, né? Assim, chegou a um ponto que assim, algumas pessoas não estão tendo um limite. Que tudo a gente tem que ter um limite. Até que ponto eu estou me expondo? Então, assim, um excesso de exposição parece que está mostrando a necessidade dessa pessoa de uma atenção. Então, assim, normalmente essas pessoas estão buscando por algo que elas não estão encontrando na socialização interna, na socialização em casa, na sociedade em si. E acaba que parece que tem aquelas curtidas ali, que muitas querem ter as curtidas, no sentido de eu tiro uma foto, a pessoa acha bonita, ela curte, é como se não passa por um filtro, é simplesmente aquela foto. Então, a pessoa ela coloca o que ela quer colocar ali e ela espera ser aceita por aquela foto. Eu me mostro como eu quero ali e ali eu me idealizo. Muitas vezes a pessoa utiliza a rede social para ela se idealizar, no sentido, eu não sou como eu gostaria de ser, então ali eu faço de conta que eu sou. Você vê pessoas normalmente que têm toda uma imagem na rede social, uma postura, e quando você conhece pessoalmente, a pessoa é totalmente o oposto. Tanto na fala quanto na forma de pensar. É incongruente. Muita gente fica corajoso também na rede social, né, no Facebook, num grupo de WhatsApp. A pessoa tem mais no tete a tete, aí a pessoa tem mais facilidade de se expor, porque naquele momento é como assim, ao mesmo tempo que ela está se expondo para milhares de pessoas, ela não está vendo ninguém. Muitas pessoas estão vendo ela, porque ela está colocando e depois que é jogado, mesmo que ela apague, pode ter os prints, foi salvo por alguém, mas ela não está sendo, pela mente dela, ela não está sendo vista. Muitas vezes vamos pensar, a pessoa que manda até uma foto, às vezes, insinuante para outra pessoa. É o nudes, né? O nudes, vamos pensar. Naquele momento ali, ela está pensando que só aquela pessoa está vendo, mas ela esquece que às vezes aquela pessoa vai salvar, que aquela pessoa vai mandar para outra, ou então ela posta no Face e depois exclui. Mas alguém salvou, alguém tirou print, alguém mandou para o outro. Aí manda para o melhor amigo, aquele melhor amigo tem um melhor amigo, que consequentemente tem outro amigo, e aí vai, né? Essa exposição, assim, hoje em dia, ela é um risco que precisa ser advertido, que a gente tem que conversar muito, inclusive com os adolescentes, que já estão crescendo nessa era, que diferente da nossa, que ainda existia o diário, que não se tinha tanto esse contato, que hoje em dia é muito comum. Então, precisa ter alguns cuidados com essas crianças e adolescentes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, como controlar o seu uso, principalmente com essa moçada nova aí. Tem um netinho de 2 aninhos, é brincadeira, um tablet na mão dele. Ele entra em tudo, então a gente ele sem saber falar, e a gente não ensinou isso, mas a facilidade, ele vendo a gente mexendo, ele aprendeu e ele é craque no tablet, num celular. E aí, como controlar isso? O que acontece? A criança aprende pela observação. Tudo a criança aprende pela observação. Certo. E muitas vezes ela já está observando o adulto que está ali com aquele celular ao lado. Certo. E muitas vezes nós reforçamos esse comportamento da criança com celular e com tablet. Por quê? A gente está em algum lugar, a criança está querendo dar uma birra ou está fazendo algum comportamento e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pega o celular. Então, nós também reforçamos e isso está se tornando um problema. Que hoje em dia a gente já tem transtornos psiquiátricos relacionados ao uso abusivo
de equipamentos eletrônicos. Certo. Então, assim, existe hoje em dia, eu não trouxe agora, e eu não sei de cabeça, mas existe assim um tempo adequado para cada faixa etária, de acordo com a idade, para ser utilizado produtos eletrônicos. Quanto menor a idade, menos tempo se deve ficar com tablet, computador, celular, envolvendo tudo, inclusive a televisão em si. Por quê? Porque a criança precisa interagir com o outro, interagir com o mundo, para que ela aprenda, para que ela se socialize. É interessante que a gente vê, igual a gente estava comentando agora há pouco, a dificuldade que o adulto hoje em dia tem de falar da situação dele, do que ele está sentindo, e a facilidade que ele tem de fazer isso na rede social. E por quê? Porque já é uma construção social que está acontecendo há algum tempo. Então, assim, quanto mais a gente reforça essa criança desde cedo a ficar mais tempo, mais a gente está reforçando a que tenhamos cada vez mais adultos dessa forma. É muito mais fácil a criança estar com problema, a gente reforçar. E ele vai aprender sim. E também tem estudos, como neuropsicóloga, existem estudos que a cada 10 anos a criança nasce com QI mais alto. Então, assim, é comprovado que as crianças de hoje são muito mais inteligentes que as crianças de 10 anos atrás. A cada 10 anos existe um aumento do QI da população. Então, assim, já tem essa facilidade no aprendizado. A criança, quando ela nasce, ela está com vários neurônios que estão prontos para fazer conexões, para aprender. Tudo que é dado é uma estimulação. Mas eu tenho que... Eu não vou usar de forma nenhuma? Não, eu posso. Mas tudo com cautela. Quanto menor a idade, menos esse tipo de estímulo. Eu tenho que utilizar de outros estímulos. Então, os pais que estão nos assistindo agora, com um bebê que tem essa facilidade, que é comprovado, assim, não tem nenhum que eu não vi ainda para falar, não, meu filhinho não sabe mexer, até a forma deles pegarem o dedinho de abrir foto. Minha sobrinha tem um bebê de 1 aninho, fez agora. Ele sabe, porque o telefone dela é iPhone, ele sabe que apertar aqui vai ligar. E o do pai dele, que não é iPhone, liga do lado. Ele quando ele pega um, ele já... Entendeu? Então, esses pais, que conselho você dá para esse pessoal? A forma... A receita não tem, mas vamos pensar assim, a criança ela não tem a maturidade mental mesmo. Para saber, olha, isso vai me gerar um prejuízo a longo prazo. Que hoje em dia, se a gente for pensar para a área de estudos, existem estudos científicos comprovando que crianças que utilizam muitos eletrônicos quando pequenas podem apresentar um atraso na fala. Então, assim, já existem muitos estudos que estão fazendo essa relação. Então, o que eu, como pai ou como mãe, posso fazer? Não vou apresentar? Não, porque hoje em dia também existem muitos joguinhos eletrônicos que são educativos e que estimulam. Mas qual é o tempo que eu vou deixar o meu filho com esse jogo? É eu então, saber proibir, dele. Não é proibir. A gente também não vai ser radical. Mas por quê? Porque também vai estar estimulando. Mas a questão é o seguinte: eu não vou deixar ele o dia inteiro. O que eu já peguei também, crianças na clínica que chegaram lá com um super atraso de desenvolvimento. Aí você vai ver o histórico da criança, ela não tinha uma estimulação com brinquedo, com coordenação motora, com a fala mesmo de conversar com a criança. Simplesmente ela era deixada, ou o joguinho ou a televisão, quanto mais quieta, melhor. É que de certa forma, o celular na mão, o tablet já consegue fazer ele ficar quietinho. Então, né? Mas aí a gente tem que pensar que para o desenvolvimento cognitivo da criança, para o desenvolvimento futuro dela, isso gera um prejuízo. Então, assim, não vou radicalizar, não vou falar, olha, não use. Inclusive porque hoje em dia existem muitos aplicativos que são legais e que estimulam também. Educativos. É uma opção. Mas é o tempo que eu vou utilizar desse aplicativo. Eu posso deixar 1 hora por dia uma criança de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos, mas eu não vou deixar ele uma tarde inteira, porque eu tenho que fazer com que ele socialize com outras crianças, eu tenho que fazer com que ele socialize comigo, eu tenho que estimular com que ele brinque, com que ele faça a brincadeira do faz de conta. As brincadeiras de antigamente, o brincar é que faz com que a criança desenvolva e cresça. Então, esse brincar que a gente tinha antigamente, do sujar, do rolar, ele é muito importante. E ele está sendo deixado de lado. Boa tarde, Thelma e doutora Camila. Parabéns pelo programa e pela entrevistada de hoje. Muito obrigada. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Camila junto ao CRAS.
e admiro muito. Gostaria de saber da Camila, em sua opinião, qual foi o maior momento e evolução da comunicação social nesses 50 anos, em que se comemora o Dia Mundial da Comunicação Social. Tião Salles. Aquilo que você estava falando no início, né? Da evolução. Eu acho que o maior, nesse processo da evolução, eu acho que com esse advento da internet, que levou a oportunidade de várias casas terem um computador, terem o celular. Eu lembro mais ou menos assim, da época de 90, que eu lembro do primeiro computador, que na época ficava na sala de casa, que era aquele computador comum que todo mundo usava. E certo. A partir dali, a primeira rede social, eu acho que era o Mirk, nem tinha o Orkut, o Twitter, era o Mirk ainda que a gente utilizava como rede social. Aí depois tem um blogão. Flogão. Então, eu criei um flogão. Que desgrameira feia do cão. E aí muita gente tem vergonha do flogão. Ó. Assim, eu acho que a gente está no momento hoje... Saiu, graças a Deus, saiu do ar. Eu acho que a gente está num momento hoje de muita possibilidade, porque assim, quem quer utilizar a rede social de uma forma positiva tem a possibilidade de ter muita informação, e informação de boa qualidade, no sentido de cursos, de tudo. Então, hoje, a gente, como se diz, construiu uma escada aí durante um tempo que hoje a gente está num momento muito positivo para isso. Apesar de terem também os malefícios, mas assim, eu ainda acredito que existem os benefícios e eu estou do lado deles. Olha só, Tiago, por favor, pegue aqui para mim, por favor, essa imagem do filhinho do Rafael. O Rafael está falando assim, que conversa boa. O meu já tem mais de um aninho e já mexe uma beleza no celular. Ó a cara disso. Cuidado aí, que já tem muitas mensagens aí Só pegar a fotinha, porque tá demais aí. Pega a fotinha dele, a coisa mais linda, o bebê, do Rafael. Olha isso, gente. Que belezura, como dizia minha sogra. Papai, neném de papai. Olha a caretinha que papai faz, olha. Que lindo! Parabéns, Rafael. Seu filho é lindo. Então, aí desse tamanho, doutora, já mexe no celular. Já pensou? Mas assim, isso é comum hoje em dia. Então, assim, por isso que a criança ela não vai ter a maturidade de falar isso vai me fazer mal daqui a um tempo, no sentido de me trazer um prejuízo. Por isso que nós temos que o quê? Delimitar o tempo. Para a gente também é difícil, por quê? Porque aquele momento ali, às vezes, é um momento que a gente tem a tranquilidade para estar fazendo alguma coisa. Mas... Bom, nós falamos de criancinhas, né? Agora, e os adolescentes? Porque como é que controlar seu uso, né, para essa moçada aí que, assim, isso a minha opinião. A maioria é muito rebelde. Se os adolescentes... É uma fase muito, muito complicada. Todos nós fomos, né? Quem já está na idade aí. Mas é uma fase de conflito. Que eu acho, a minha opinião. E aí, permite-se tudo? Como é isso, doutora? Tem escola, e aí? Como a mãe lidar com isso? Senha. Eu vejo menino de 10 anos ter um celular, um iPhone, e tem senha. A mãe não pode... Rapaz, as minhas meninas têm 28 e 26... Não mostra para mim para ver, não. Então, aí eu já sou exagerada, mas permite tudo? Pode tudo? Eu acho que a gente não pode ir para o extremo. Nem tudo, nem nada. Uhum. Porque, assim, se eu proibir tudo, vai chegar o momento de o quê? Ele vai ir para a casa do coleguinha e ele vai procurar tudo aquilo que foi proibido. Mas se eu permito tudo também, eu vou estar no sentido de... liberando. Então, é importante o quê? O que é adequado para aquela idade? E eu acho que mais do que isso, é importante o diálogo. O porquê que isso não é legal agora? O porquê que isso pode agora? O que eu tenho que olhar? Vamos lá. Hoje em dia é comum você ver, apesar de quando você vai se inscrever, se eu não me engano, no Facebook tem uma faixa etária, é comum as crianças colocarem uma idade mais velha para entrar no Facebook. Uhum. Então, assim, ali eles estão expostos a pessoas muito mais velhas, que às vezes vão o quê?
A gente sabe que podem ter amiguinhos, mas pode também adicionar pessoas que são o quê? Que são pedófilos, que são que criam faces falsos, que são os fakes, né? E fake. que podem o quê? Induzir aquela criança a alguma coisa. Então é muito interessante o quê? Tá, o pai vai permitir. Então, assim, que ele acompanhe. Tá, então vamos acompanhar junto. Se você vê que está tendo uma conversa diferente, conversa comigo, vamos fazer isso junto, talvez. E eu acho que também tudo depende muito da idade. A gente já está pensando no adolescente. Eu acho que para crianças menores não é muito recomendado. Por quê? Porque a criança está exposta, ela não vai saber passar um filtro no que ela vai poder colocar ali e o que ela não vai poder colocar ali. Ela não vai saber até que ponto ela é exposta ou não. Hoje em dia a gente sabe que existem assim, muitas pessoas que utilizam da internet de forma inapropriada. Seja para pedofilia, seja para sequestro, seja para N coisas. Não que a gente vai pensar simplesmente no negativo, mas vamos pensar. A criança, muitas vezes, não vai ter esse discernimento. Nem sempre ela vai ter essa malícia de pensar, eu não vou colocar isso aí agora. Então, assim, tá, eu quero deixar meu filho mexer, eu não vou proibir. Tá, então que acompanhe. Hoje em dia é muito complicado você não dar celular para o filho, dependendo da idade, porque o celular ele vai te ligar para falar que horas que terminou a aula, que horas que... Então, assim, tem um benefício, às vezes, ter o celular, no sentido de saber onde ele está, com quem que ele está. A comunicação, hoje em dia a gente se tornou dependente. Quando não tinha o celular, a gente não tinha. Hoje em dia que ele existe, é meio que a gente tem uma dependência dele. A gente sente falta... Então, assim, para a criança, meio que... Para os pais, para saber onde ele está, na hora de buscar. Então, é até um meio fácil de saber onde a criança está. E fora o perigo também do que ele acessa, né? Do que ele acessa. Por exemplo, nesse o Google celular. hoje, ele não precisa saber escrever. É só o áudio, ele coloca lá, Isso. ele clica. E eles sabem fazer isso. Sabem. Aí eles colocam lá casa e aí aparece tudo. E qualquer palavra. E sabem, eu falo isso porque eu peguei uma vez a minha filha no celular e ela colocou e falando, e eu olhei para ela, tipo assim, onde você aprendeu isso? Porque eu não sabia. Você não sabia? E ela lá pesquisando. E eu olhei assim naquele momento. Então, assim, realmente, eles mexem, eles descobrem. Então, assim, a gente tem que estar presente, a gente tem que saber o que eles estão mexendo. Assim, eu vou falar no sentido de quê? Hoje em dia, o grupo de WhatsApp, a gente não precisa ir muito longe. Vamos pensar, não precisa ir para o Face, para o Orkut, não, que o Orkut nem se usa hoje em dia, para o Face, para o Instagram. Vamos pensar, hoje em dia, toda escola, normalmente, os alunos fazem os grupos do WhatsApp. Certo. Hoje em dia, existe muitos grupos lá que os alunos, alguns sofrem o quê? O bullying, o cyberbullying ali dentro. A gente já está meio que passando para outra pauta, mas assim, ali dentro o quê? Acaba que estão sofrendo um bullying ali, junto dos próprios colegas. Às vezes, dentro da internet. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Como que eu vou saber o que está acontecendo nesse grupo se eu não tiver contato com o celular do meu filho? Como que eu vou saber se ele está sofrendo isso se eu não tiver um diálogo? Às vezes, nossos filhos a gente está tão distante deles que a gente não está prestando atenção na mudança de comportamento que eles estão apresentando. É coisa da idade. Pode ser coisa da idade, mas nem sempre é. E mesmo que seja, que você saiba o que está acontecendo com ele nessa idade que está mudando. Porque, assim, é importante. Eu acho que, independente de qualquer coisa, a presença é o que vai fazer a diferença. Nesse momento dele se expor na internet, dele confiar em alguém na internet. O seu papel como pai ou mãe de estar presente, de falar o porquê que aquilo ali naquele momento não é legal para ele. Não é apropriado. Não é apropriado. Qual que é a consequência que aquilo ali pode trazer para ele. Trabalhar, inclusive adolescente, você tem que trabalhar com consequência, entender que existe uma consequência. Camila, estávamos falando sobre o cyberbullying. O que é bullying na interpretação da psicologia? O que é o bullying? Vamos tentar explicar de uma forma assim, bem simples. Certo. O bullying é quando uma pessoa sofre alguma agressão psicológica, emocional, no sentido assim,
ela é constrangida, ela é acuada. A gente vê muito na questão da escola, o bullying na escola. Aquela criança que normalmente ela é constrangida, ela é acuada, os outros xingam, falam mal dela. Mas isso eu acho que tomou uma proporção. Por exemplo, eu a vida inteira nas escolas eu era chamada de bujão. Isso serviu, eu acho que serviu para... Eu cresci, vamos dizer, emocionalmente forte, de não me sentir mal por isso. E quantas pessoas, principalmente minha família, minhas irmãs, cada uma, a gente tinha um apelido, irmã, a família é grande demais, né? Então era comum, hoje não pode pôr apelido mais não. Se pôr apelido é capaz de ir até para a delegacia e ser processado. Então, o que acontece? O termo bullying, ele foi assim, ele virou-se se tornou como é que eu falo? Não é um transtorno, ele foi referenciado dentro da literatura psicológica há alguns anos. Mas ele já existe há muito tempo. Muito antes de nós. Então, o que eu sofri era bullying. Era bullying também. Mas vamos pensar, cada pessoa tem uma estrutura psicológica. A mesma coisa que talvez você sofreu, e isso foi uma coisa que te impulsionou para um crescimento, para outra pode impulsionar... Aí é o contrário. Para não crescimento, vamos pensar assim. Talvez algumas pessoas, alguns alunos hoje em dia possam sofrer bullying e eles utilizam aquilo como uma força e cresçam. E outros não consigam. Da mesma forma que podem ter pessoas que lá na sua época também sofreram bullying, mas que não era com esse nome, vamos pensar assim. E hoje em dia carregam marcas disso, que estão lá no consultório, fazendo tratamento, trabalhando de coisas lá da infância. Então, o bullying não é um nome novo, entre aspas, mas não é um processo novo. É um processo antigo, mas que veio se tomar um nome, talvez um reconhecimento maior agora. Por que talvez hoje tenha uma ênfase maior? Porque se sabe que existem consequências. Porque, assim, querendo ou não, vamos pensar numa sociedade que se busca viver de uma forma melhor, de uma forma respeitosa. Eu tenho que respeitar o outro. Então, assim, o meu limite termina onde o seu começa. O meu direito. Então, independente de qualquer coisa, independente de um nome, a gente tem que preservar isso. Então, independente de lutar, não é simplesmente lutar para que não se ocorra bullying na escola, ou então simplesmente falar que o bullying já acontece há muito tempo. É lutar no sentido de se ter uma sociedade, de se ter jovens que se tenham respeito ao direito do outro, que se respeite a outra pessoa. Que hoje em dia não, já existe isso há muito tempo, mas que bom que hoje em dia se dá um nome e se luta para que isso seja desconstruído. Porque isso gera prejuízos, gera para todos? Não. É aquela questão, existem pessoas que sofrem traumas fortíssimos na família e são muito bem resolvidos. Existem aqueles que com o mesmo trauma não conseguem viver. Então, assim, é estrutura psicológica, cada um tem a sua. Mas não é porque a minha estrutura é fraca. Não, é uma estrutura diferente, que precisa de uma atenção diferente. Então, assim, é importante, sim, no sentido de o quê? Saber respeitar o direito do outro. A gente não luta na Constituição pelo direito, pelos deveres, pela igualdade, pelo respeito acima de tudo. Então, quando a gente pensa em bullying, a gente só pensa simplesmente na questão de respeitar o outro e respeitar a diversidade. Que um nunca vai ser igual ao outro. Mas eu não sou melhor nem pior por ser diferente. Eu sou diferente. Certo. E o cyberbullying? O cyberbullying é esse bullying que ocorre de forma virtual. Seja pelo WhatsApp, seja na internet, no Face, no Instagram. Hoje em dia, e pelo que eu pego hoje em dia no consultório, está acontecendo muito no WhatsApp, pelo grupo da sala de aula. Normalmente é feito um grupo só com os alunos. Não tem pais nem professores, e ali são denegrido a imagem de alguns alunos. E, normalmente, esses alunos não falam para os pais,
não falam para as escolas. Então, algum outro aluno que não concorda com aquilo sai do grupo e, às vezes, comenta com algum adulto, ou até com o pai. Já chegou ao caso de uma mãe chegar em mim e falar: olha, a amiga da minha filha, na sala dela, falou que ela está sofrendo isso, isso e isso, e veio me procurar. Eu quero que você converse com ela, porque ela não chegou a mim. Aí volta para aquilo que a gente conversou antes, a importância do diálogo. Eu estou aqui. E o que acontece, às vezes, também, quando fala: olha, fulano me adicionou, ai, fulano me mandou uma mensagem. A primeira coisa que, às vezes, a gente tende a fazer com os nossos filhos é repreendê-los. O que você fez para isso acontecer? Mas, então, assim, não é repreendendo. É o quê? Mas espera aí, vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, nem sempre partiu dele. Uhum. Então, assim, a gente tem que orientar ele para que ele saiba se defender. Porque, vamos pensar, tudo que acontece na infância e na adolescência é uma preparação para a vida adulta. Muitos adultos têm dificuldade hoje em dia porque não tiveram uma boa preparação na infância e na adolescência. Uma coisa que todo mundo observa é a rede social, essa conexão. Está todo mundo conectado, mundialmente até, você falar com uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas aqui tem a solidão. E aí? Às vezes todo mundo no celular, às vezes você vai para um barzinho, você começa... Eu gosto muito de observar isso. Aí você olha, tem 4 pessoas, todo mundo no celular. Então, para que saiu de casa, né? Para que a gente sai de casa, então, se é para interagir, para bater papo e conversar, e aí todo mundo fica conectado ali no celular. E quem está do meu lado, que está me dando o prazer de sentar comigo, bater um papo comigo, a gente deixa de mão para ficar no celular, conversando com outra pessoa. E muitas vezes não é conversando com outra pessoa, né? Muitas vezes é pesquisando alguma coisa, vendo alguma coisa. Vendo fotos dos outros, curiando o Facebook do outro. Vamos pensar. Quando eu estou sentada no barzinho, conversando com você, eu estou no presente. Eu estou nesse momento. Uhum. E, normalmente, pouquíssimas pessoas têm vivido no presente. A gente anda tendo muito o quê? Depressão e ansiedade. A síndrome depressiva está relacionada com aquela pessoa que vive ligada ao passado. E a síndrome ansiosa é aquela pessoa que vive ligada no futuro. E muitas vezes, esse celular é uma maneira de eu o quê? De eu idealizar, de eu colocar para fora, de eu idealizar uma viagem, uma outra relação, porque o meu real é diferente. O meu aqui agora, ele é diferente do que eu idealizo muitas vezes, do que eu queria. Então, as pessoas, por não conseguirem ou não se satisfazerem com esse momento, eles utilizam muito do celular para... eu estou sentada. Isso a gente vê muito hoje em dia. Um monte de gente sentado com o celular, ninguém conversa com ninguém. E muitas vezes, se tirar o celular de todo mundo, eles nem sabem o que conversar, porque é como se não tivesse um assunto em comum. Uhum. A gente está perdendo um pouco desse diálogo, dessa prosa antiga, né? Desse bate-papo. Então, assim, a gente está tão ligado nesse mundo. Ele é importante, ele é legal, mas ele é adoecedor se eu me direcionar demais a ele. Aí acontece o quê? De pessoas que perdem emprego por causa de celular, que deixam de fazer coisas necessárias por causa de celular, que deixam de sair de casa por causa de celular. Hoje em dia tem muito adolescente que faz isso. Prefere ficar jogando com os amigos virtuais no fone de ouvido do que sair e encontrar os amigos e tomar um banho de piscina. É verdade. Então, assim, da mesma forma que eu acho que as crianças, a gente tem que ajudar eles a dar um tempo, nós, adultos, também temos que olhar qual o tempo que nós estamos direcionando para isso e que qualidade que nós estamos tendo em relação a isso. É bom a gente, às vezes, olhar fotos, a gente ver alguma coisa diferente? Mas o quanto eu estou vivendo no agora? Que os números de ansiedade e depressão estão muito relacionados a isso. E viver no ideal não é no real. Verdade. Então, assim, é importante a gente olhar isso. E muitas vezes passa despercebido. Já prestou atenção quanto passa rápido meia hora passando o dedinho na tela do celular? E como demora meia hora lendo um livro?
É verdade. É verdade. Então, assim, a gente... O tempo passa muito rápido, a gente interagindo e olhando. Aí você sai do Facebook, você vai para o WhatsApp. Mas aí vamos pensar. Aí eu estava escrevendo até um artigo sobre isso, falando na quantidade de informações que a gente pega, mas qual o valor dessas informações às vezes. Se a gente for peneirar... Que às vezes é importante a rede social, mas eu tenho que peneirar ela. Não é simplesmente estar nela. Então, eu tenho que saber o que eu estou utilizando na rede social, o tempo que eu estou direcionando para essa rede social. Eu não posso perder a minha socialização por causa da rede social. Eu não posso ser extremista, não vou ter rede social, não vou ter televisão. Mas eu também não posso viver para. Tudo é um equilíbrio. É isso mesmo. Ô Camila, nós estamos assim com o tempo já esgotado. Eu espero que você venha outras vezes. Mas antes disso, nós vamos fazer o bate-bola, tá? Que, de certa forma, as pessoas que estão nos assistindo te conheçam um pouquinho melhor, tá bom? Qual que é o seu maior defeito? Eu sou meio chata. E sua maior qualidade? Dedicada. O que não pode faltar na mesa da Camila? Então, eu gosto muito de umas bobeirinhas. Então, não vou pensar assim na comida específica. Eu gosto muito... Uma coisa que eu sou viciada no chocolate. Chocolate. Se você não fosse psicóloga, você gostaria de ser o quê? Ou você não se vê em outra profissão? Então, ano passado eu fiz um coaching de carreira, no sentido até de me identificar melhor com a minha profissão ou de talvez pensar em outras opções. E eu não consegui me ver em outra profissão. Que bom. No lazer da Camila, o que é o lazer da Camila? O que ela faz? Eu gosto de ler ou brincar com a minha filha. Yasmin. Com a Tem Yasmin. 5 anos. 5 aninhos. O que você acha que falta em Redenção? Eu acho que mais lugares para a gente sair, no sentido assim de família mesmo, lazer, para andar, para levar a criança para passear, no sentido de socializar com outras famílias, igual estava tendo aquele projeto da praça. A rua é nossa. A rua é nossa. Então, nesse sentido, de socializar famílias, de ter aquele encontro, nesse sentido. Certo. Uma viagem inesquecível. Eu tenho uma que eu gosto muito. Foi para Pedra Caída, com alguns amigos daqui de Redenção, um amigo e 2 amigas. E foi divertido. Foi muito legal. Se você pudesse ter um superpoder, qual você gostaria de ter? Já pensou sobre isso? Não. Pode ser, pula essa também, viu? Eu pulo. Olha, foi muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço. Você pode agora utilizar nosso espaço aí para dar seu recado. Pode falar onde você atende, telefone, fique à vontade. Então, eu atendo na Moderna Multiclínica. É uma clínica multidisciplinar. Nós temos a proposta como um atendimento humanizado, que olha para o ser humano de uma forma integral. Lá nós temos diversos profissionais, que vai desde a psicologia, odontologia, fonoaudiologia, nutrição, psicopedagogia. E assim, a gente não quer olhar ou para o dente, ou para o cérebro, a gente quer olhar o ser de uma forma integral. Porque assim, tudo se relaciona. Quando a pessoa chega com um problema, ela está trazendo toda uma história, ela está trazendo tudo. Então, é um trabalho que se complementa. Eu brinco que nós somos uma família atendendo várias outras famílias. E essa é a nossa proposta. Que bacana. E eu deixo a todos convidados. O telefone da clínica é 3424-6088. Aonde é que ela fica? Fica em frente à Feira Coberta, na José Carrion.
Que bom. Então, muito obrigada, obrigada, viu? Por você ter participado do meu programa. Tchau, Redenção. Quem diria que o que